Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como prometido, vamos falar de ações de bancos, de ações baratas, descontadas. A gente sabe que atualmente o Banco do Brasil é uma das ações mais comentadas, descontadas da nossa Bolsa de Valores. Muitos de vocês investem no Banco do Brasil, deve pagar muitos dividendos ao acionista, o que é muito bom. Dividendo é sempre coisa muito boa, mas e se eu te falar que tem ação de banco hoje que está tão barata, que faz a ação do Banco do Brasil, que está descontada, evidentemente, parecer que inclusive está até cara. Você acreditaria? Claro que nada acontece por acaso nessa vida, na Bolsa de Valores não é diferente, então vamos dar uma olhada nessas ações aqui de bancos que eu separei para a gente ver, vamos olhar essas empresas. Banco do Brasil está na lista também, obviamente, mas tem outras chamando a atenção. Nesse momento eu resolvi trazer aqui para vocês e antes de partir para o foco do nosso vídeo de hoje, quem já é de casa, sapeca o dedo no like, sem miséria, que não tem nem perigo de você se arrepender. O vídeo de hoje está bem completinho, cheio de informação e conhecimento bacana para você usar nas suas próprias análises, beleza? Afinal, esse conteúdo também não se trata de recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Vamos começar com o Banco do Brasil. Pelos indicadores e pontos importantes da ação, o Banco do Brasil é um dos maiores bancos do nosso país, é uma empresa estatal, de controle estatal, negocia hoje com um múltiplo de P sobre L de 4,73 vezes e P sobre VP de 0,74. O preço sobre lucro, para quem não conhece, é o seguinte, é um indicador muito simples, como o próprio nome já diz, que compara o preço da ação com o lucro por ação que determinada companhia vem obtendo, vem gerando. Na maioria dos sites onde você encontra esses indicadores, não se engane, esses indicadores já vêm prontinhos, você só precisa saber que esse é um indicador com base no resultado passado da empresa, beleza? No caso do P sobre L, você vai encontrar um indicador com base no lucro do período mais recente da companhia, dos últimos 12 meses, geralmente. Então, a melhor coisa a se fazer nesse caso é se basear nos lucros projetados da empresa, ou se você não conseguir, pelo menos ajustar esse último resultado, desconsiderando o efeito de eventos não recorrentes que podem ter impactado esse lucro. Afinal de contas, o lucro projetado é um pouquinho mais complicado de você ter, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. É você mesmo que precisa chegar a uma conclusão. Os analistas divergem com relação a isso, né, em várias empresas o tempo inteiro. Além disso, outros fatores podem estar influenciando nesse preço de mercado mais ou menos descontado de determinada empresa. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa estatal e provavelmente nunca vai ser negociada com múltiplos semelhantes ao do Itaú, por exemplo. O Banco do Brasil é estatal, sempre vai ser mais barato do que um banco privado. Agora, falando mais sobre o indicador de preço sobre valor patrimonial, é o seguinte, meus caros. Os ativos de uma empresa, eles são financiados basicamente de duas formas principais. Pelo capital de terceiros ou pelo capital próprio. E esse capital próprio é justamente o capital do acionista, o patrimônio líquido, entendeu? Então, ou seja, ao comparar o valor de mercado da empresa em relação ao valor patrimonial, dá para saber se esse valor de mercado está muito acima do valor patrimonial da ação ou não, do ponto de vista contábil. Já que quando a gente compra uma ação de uma empresa, do ponto de vista contábil, mais uma vez, a gente está comprando um pedacinho do patrimônio líquido dela, beleza? Então, se o valor de mercado, ou seja, o preço, está bem acima do valor patrimonial, significa que o mercado espera um bom crescimento do patrimônio, do valor patrimonial dessa empresa no futuro. Já se a empresa está negociando na bolsa com um preço sobre valor patrimonial bem próximo de 1, ou até mesmo abaixo de 1, significa que pode existir desconto nas ações, que a ação pode de fato estar barata, mas pode ser outra coisa também, tá? Quando o PVP está abaixo de 1, e às vezes até bem abaixo de 1, mesmo com outros indicadores da empresa ali em patamares até bem razoáveis aparentemente, pode ser que o mercado esteja vendo muito risco nessas ações e por isso espera uma redução do patrimônio, do valor patrimonial da empresa no futuro, entendeu? Nesse caso, você pode ouvir por aí também que o mercado está prevendo que a empresa pode destruir valor ao invés de gerar valor
para os acionistas no médio e longo prazo, né? Que o mercado está precificando uma destruição de valor por parte da companhia, entendeu? Então, se você acredita que a empresa vai destruir valor, meu conselho é cair fora, não é o tipo de ação bacana para se carregar no longo prazo. E a conclusão que a gente chega aqui é que não dá para você chegar a uma simples conclusão de que a ação tá barata ou não, de que é um bom investimento ou não, olhando só um ou dois múltiplos de cara, beleza? Então, dito isso, vamos comparar aqui o Banco do Brasil com outras ações de bancos também, né? Vamos comparar com o Banrisul, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é um grande banco fundado em 1928 que está entre os 20 maiores bancos brasileiros em operações de crédito, depósitos, patrimônio líquido, entre outros indicadores, é um dos maiores do Brasil mesmo. A gente tem o Banco ABC Brasil, na brincadeira também, que é um banco múltiplo especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte. É um banco um pouquinho diferente, é um banco que também é estatal, diferente do que muita gente pensa, mas não é do governo brasileiro. O controle do banco pertence ao governo da Líbia, tá? Mas é estatal também. E por fim, o Banestes S.A., o Banco do Estado do Espírito Santo, uma empresa de economia mista, criada em 1937, né? É um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo, que, diga-se de passagem, detém a maior rede bancária desse estado. É a única instituição bancária também com agências em todos os municípios do estado. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Possui ao todo 826 pontos de atendimento e um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, tá? Só que para fazer uma comparação mais interessante, além dos múltiplos, a gente precisa levar em consideração as diferentes taxas de crescimento que as empresas podem apresentar. Empresas do mesmo setor podem entregar diferentes taxas de crescimento e isso vai impactar diretamente nos múltiplos que o mercado precifica. Então, para fazer essa comparação de maneira mais correta, a gente precisaria ajustar os múltiplos de acordo com a taxa de crescimento esperada para cada empresa, entendeu? Taxa de crescimento esperada por quem, Badu? Onde que eu encontro essa taxa de crescimento esperada? Em que site que tem? É aí que tá. Você não encontra isso de mão beijada em lugar nenhum. Cada investidor e cada analista tem uma opinião e pode chegar a uma previsão diferente de acordo com premissas individuais. É assim que o mundo real funciona. Então as empresas, elas podem até te fornecer um guidance contendo, né, um resultado ali que elas esperam obter no ano seguinte e até no próximo ano, mas nada disso é uma garantia. E quanto maior o crescimento projetado, geralmente maior é a incerteza com relação a esse resultado também. Mas é um bom ponto de partida para uma projeção aqui, pode ser justamente a gente verificar qual que é a taxa de crescimento que essa empresa vem entregando nos últimos anos. Essa taxa de crescimento é o que a gente chama de CAGR, C-A-G-R, que em inglês significa Compound Annual Growth Rate, ou taxa de crescimento anual composto. O CAGR dos lucros pode ser uma boa no caso dos bancos aqui, para a gente usar também junto com o P sobre L, porque a partir do CAGR dos lucros e do múltiplo de preço-lucro, a gente chega no PEG Ratio, que é um ajuste do múltiplo de preço sobre lucro, que torna essa comparação um pouquinho mais justa. Ou seja, meus queridos amigos, o múltiplo conhecido como PEG Ratio, esse que eu acabei de contar para vocês aqui, esse indicador, na verdade, ele é usado na análise com o objetivo justamente de equalizar o P sobre L das empresas com os respectivos crescimentos de lucros. Tá? O PEG Ratio é calculado dividindo o P sobre L pela taxa de crescimento dos lucros. Como a gente está aqui lidando com um múltiplo que mostra o passado e tentando ajustar uma taxa de crescimento que irá acontecer, se acontecer no futuro, também não há uma garantia de nada, né? Quanto menos madura for a empresa e quanto maior for o lucro projetado, o crescimento do lucro, mais incerto vai ser a estimativa. Então o próprio Status Invest entrega um PEG Ratio calculado já, mas ele pega com base apenas no crescimento dos lucros dos últimos 4 trimestres em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores aos 4 últimos. Então não é muito legal, que na minha opinião aqui deixa o cálculo um pouquinho meio bagunçado, meio distorcido. Então na nossa simulação eu usei o CAGR dos lucros em média nos últimos anos.
e o P sobre L atual das empresas na conta para a gente fazer essa simulação estimada. Mais uma vez, repito, isso não é uma estimativa aprofundada e muito menos uma recomendação de investimento aqui da minha parte. A ideia é passar um conceito que pode ser usado num processo de seleção / comparação inicial do investidor antes de um maior aprofundamento na análise. Então, esse tipo de filtragem inicial, com base nos múltiplos, ele é chamado também de screening process, né? Um pouco de cultura inútil aqui, assim como a análise pura ali do indicador de P sobre L. Quando você analisa o PEG Ratio, quanto menor for o indicador, mais atrativa é a ação, pelo menos teoricamente. E antes de partir para as comparações, eu quero ver quem ficou até o final do vídeo aqui comigo. Comente aqui embaixo, hashtag até o final, só os fortes ficam até o final. Quero ver se você é forte, você tem força para comentar, então comente a hashtag até o final aqui, né? Mas vamos agora aqui para os números. No caso das ações do Banco do Brasil, a gente tem um P sobre L atual de 4,73 vezes, um CAGR dos lucros de 5,71% em média, o que nos traz um PEG Ratio de 0,82. Para as ações de Banco ABC, a gente tem um P sobre L de 6,88 vezes, um CAGR dos lucros de 9,77% em média, o que nos traz um PEG Ratio de 0,7. Banco ABC é uma das empresas mais sólidas da Bolsa, se trata de uma small cap, mas que possui mais de 30 anos de experiência. O banco ele vem se especializando, investindo em tecnologia também, está crescendo. Não dá para colocar aqui na mesma cesta dos grandes bancos como Itaú, Banrisul, Banco do Brasil, Bradescão da Massa, por exemplo. Pretende aumentar sua atuação no segmento de médias empresas, abrindo filiais comerciais nos grandes centros metropolitanos, fora do estado de São Paulo também. O banco também planeja aumentar a atuação no mercado de capitais brasileiros e de fusões e aquisições. Então, caso ele tenha sucesso no seu planejamento, deve sim entregar um crescimento acima da média de forma constante, consistente. Na minha opinião, esse sim pode ser considerado um exemplo de uma ação que pode estar mais barata, mesmo com múltiplos de preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial acima dos que a gente tem no Banco do Brasil, por exemplo. No Banrisul, a gente tem um P sobre L de 5,18 vezes atualmente, um CAGR dos lucros de 3,60% em média, um crescimento mequetrefe, o que nos traz um PEG Ratio de 1,43, alto. Esse é um dos principais motivos que me faz não investir em Banrisul, inclusive, tá? Ele precisaria entregar um crescimento médio de lucros bem maior que a sua própria média histórica para valer a pena. Então, ao meu ver, Banco do Brasil é mais interessante do que Banrisul, que seria uma opção de investimento apenas embasada em um possível desconto maior, somente porque está barato demais mesmo. Mas tanto uma quanto a outra, não deixo de falar aqui, não devem entregar um crescimento acima da média ao longo dos próximos anos. Tá? Eu invisto em Banco do Brasil porque eu acredito que mesmo com uma rentabilidade menor que a do Itaú, por exemplo, está barato. Tá? Mas mesmo aparentemente bem mais descontado, tanto do ponto de vista do preço sobre lucro quanto do preço sobre valor patrimonial, o Banrisul também é mais arriscado, na minha opinião. Vem obtendo resultados também ruins, ao contrário do próprio Banco do Brasil, que vem surpreendendo. Tá? Então, Banrisul não gosto. Deixando claro, mais uma vez, que isso aqui não é uma recomendação, é apenas a minha opinião pessoal. Agora, simulando para o Banco Banestes, da mesma forma que a gente vinha fazendo aqui, a gente tem um atual P sobre L de 5,69 vezes, um CAGR do lucro de 8,95% em média, o que nos traz um PEG Ratio de 0,63. Mais um que está abaixo do Banco do Brasil e poderia ser considerado mais barato desse ponto de vista do PEG Ratio. Até agora a gente tem Banco ABC e Banestes com um PEG Ratio menor que o do Banco do Brasil. Lembrando que aqui no Banestes a gente está falando de um banco que tem o Estado como dono de mais de 92% das ações ordinárias e preferenciais, possui uma liquidez média diária de pífios R$146 mil por dia nas ordinárias, menos de R$50 mil por dia nas preferenciais, liquidez bem baixa, e claro que o mercado exige um prêmio por essa liquidez extremamente reduzida, esse prêmio está no preço, além de ser estatal também. Já o Banrisul, que pelo preço sobre valor patrimonial seria o mais descontado aqui de todos os bancos disparado,
Ele vem com um PEG ratio mais alto de todos que a gente pode ver aqui na nossa simulação, então não é bem assim o mais barato, mas mesmo assim ele tem uma liquidez muito melhor do que a do Banestes. Abaixo da do Banco do Brasil, mas já negocia, por exemplo, mais de 22 milhões de reais por dia, em média, nos últimos 30 dias. Uma liquidez bem tranquila já para o pequeno e médio investidor. Isso falando aqui de BRSR6. Pegando Bradescão da Massa, que é um grande banco, a gente tem um P sobre L de 8,70 e um CAGR de 7,41% nos lucros. PEG ratio de 1,17, ainda um pouco mais caro que Banco do Brasil, mesmo ajustando pelo crescimento. Lembrando que, como eu disse, banco privado sempre vai exigir um prêmio ali em relação ao estatal. Itaúsa, por exemplo, que tem grande parte do portfólio em Itaú, apresentou um crescimento dos lucros de 10,5% em média nos últimos anos e negocia com um P sobre L atualmente de 6,33 vezes. Não sei se vai conseguir entregar esse mesmo crescimento novamente, provavelmente não, tá? Mas isso aí daria para a gente um PEG ratio de 0,6. Lembrando, mais uma vez, que apesar de serem todos bancos aqui, com exceção de Itaúsa, que é uma hold, são empresas diferentes. Não dá para fazer uma análise 100% com base em múltiplos, tá? Existem muitos fatores qualitativos e premissas que não cabem num filtro como esse aqui, nem mesmo numa planilha de valuation mais complexa. A ideia é trazer uma visão de um ângulo diferente do comum que a gente vê aqui no YouTube e mostrar que dá para você analisar e comparar as ações de formas diferentes. E quanto mais fatores vocês pesarem na balança, mais confiança vocês terão na hora de escolher uma ação para investir. Beleza, meus amigos? A gente poderia citar aqui os riscos da concorrência, a agilidade de cada empresa para se atualizar às mudanças que ocorrem no setor, o fato de ser estatal ou não, a rentabilidade de cada uma das companhias. É claro que isso deixa a análise um pouquinho mais chata, mais trabalhosa, mas tira um pouco desse mito de que é possível achar a ação mais barata da bolsa do mundo com base em apenas 1 ou 2 múltiplos simples. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.